Delas Podcast. Olá pessoal, esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo. Oi gente, e aí, tudo certinho? Nesse segundo episódio do Passeando, eu vim contar pra vocês sobre um pseudo rolê do Kleber que eu me meti com Rose, né? Porque foi uma medida desesperada que a gente teve numa situação de ebulição global. Foi simplesmente a gente não sabia o que fazer. Só contextualizando, né? Na segunda onda de calor que teve no Brasil no ano passado, a gente teve a ideia de procurar uma cachoeira boa, né? Pra refrescar as ideias e tal. E aí a gente resolveu pedir ajuda pra alguns amigos aqui da região pra dar indicação, né? De pra onde ir. Porque a gente taca no Google, tem um monte de cachoeira, mas às vezes a cachoeira é uma bosta. Aí beleza. Eles indicaram algumas bem boas e tal. Inclusive, eu convidei um amigo meu que tinha indicado uma delas, né? Daquelas que a gente tinha se interessado, pra ele ir com a gente. Mas aí ele explicou que ele não ia poder, porque ele tá com uma hérnia de disco e tal, e que não ia ser possível. Assim, na hora, eu não entendi o porquê dele ter falado isso. Mas aí a gente seguiu os planos, né? E aí a gente escolheu ir numa cachoeira, numa cidade chamada Rio Acima, que fica umas 2 horas de carro aqui de casa. A gente organizou tudo e aí a gente foi. Só que o pedágio daqui da cidade, ele só aceita dinheiro. E aí na ida, a gente pagou. E aí eu avisei pro Bergs que o dinheiro que tava trocado separado era pra gente poder pagar na volta. Falei, deixa esse dinheiro aqui pra gente pagar quando voltar. E aí o caminho foi longo, né? Por motivos de tava quente pra caraca e a gente tava muito ansioso, querendo fugir do calor. Gente, tava muito quente, tava um calor absurdo. Todo mundo aqui, não, no Brasil todo não. Mas a galera sudeste, aqui no meio, centro-oeste também, sabe que o bicho pegou real na segunda onda. Conseguiu ser pior do que a primeira. E a gente também não sabia como ia ser lá, né? A gente tava naquela ansiedade de, eita, tomara que seja bom. E fomos. E assim, o nome da cidade é Rio Acima, porque realmente é acima, parceiro. A gente entrou na cidade, a gente virou assim, entrou na cidade, vira à direita e sobe. Sobe assim, com força. É que ele sobe. E aí, de repente, a rua que era asfaltada começou a ser uma rua de pedrinha, né? Eu já fiquei meio cabreiro. Sou uma mulher cagona, eu tenho medo de altura, especificamente. E a gente subindo. E pedrinha. Eu pensei, vamos morrer aqui. E continuamos, vamos lá. O Waze falou pra seguir, vamos lá. Sobe. E aí, parceiro, a rua de pedrinha virou uma rua de barro. E eu já comecei a ficar mais cagada ainda. E o Waze falando que é o caminho esse aí mesmo. E a gente foi. E aí aquela rua de barro que tava reta começou a ficar meio irregular. Aí começou a aparecer uns buracos. E o carro dava uns solavancos, assim mesmo, a gente subindo devagar. E a gente subindo. E aí a gente passou pela entrada de uma cachoeira chamada Cachoeira do Índio, mas não era a cachoeira que a gente queria ir numa tal de Esticadona, que o pessoal falou que era pica. E eu falei, tem que continuar subindo pra chegar na Esticadona, vamos subir. E a gente continuou. E aí chegou uma hora que, por conta dos buracos, a gente teve que passar muito rentinho da beira. E eu falei que eu tenho medo de altura. E a beira era do meu lado. E aí, parceiro, ai meu Deus, só de lembrar me dá gastura, porque quando o Berg chegou assim pra passar bem na beira, eu olhei pra baixo, e não pode olhar pra baixo, gente. Eu olhei, cara, eu tô suando aqui. Eu olhei pra baixo e era tão alto, e era o pior tipo de beira, porque não é aquela beira que ela vai inclinadinha, não, é aquela beira que caiu, parceiro, abraços. Eu pensei, é nessa que eu vou morrer aqui, esse carro vai derrapar e a gente vai com Deus. Meus pais nem sabem que eu vim pra essa cachoeira, que eu inventei essa moda, eu vou morrer, eles vão nem saber que sou eu que tô morta aqui. E aí a minha perna esquerda, ela começou a ficar dormente. E, gente, assim, ele não chegou tão na beirinha, mas muito perto. E eu sou cagona, gente. O cagaço, ele tem que ser respeitado. Eu tô suando, peraí. Tô suando muito, gente. Ai, gente, muito alto. E chegou num nível do medo. Não sei se vocês já viram gente mais velha jogando videogame. Que aí, tipo, joguinho, o boneco vai pular. E aí o boneco vai pular. Ao invés da pessoa tá jogando e só apertar o botão de pular, ele pula com o controle na mão. A mão faz o pulinho, assim, junto com o boneco. Então, quando o carro chegou na beira, eu automaticamente, no banco do carona, joguei meu corpo no sentido oposto. Pra ver se só esse movimento fazia o carro sair da... Gente... Sério, ai, que desespero. Aí, nessa, gente,
passamos desse pedaço, continuamos subindo. E o Waze dizia assim, daqui a tantos metros vire à esquerda e aí você vai chegar na cachoeira. Chegava no lugar onde tinha que ter a rua? Não tinha, a gente passava. Recalculando a rota, daqui a tantos metros vire à esquerda. Chegava de novo, não tinha rua. Até que chegou uma hora, eu vi que tinha uma rua, mas ela não era mais da altura da estrada. Aí eu pensei, meu parceiro, isso aqui tá me levando pra um lugar que não tem caminho. Aí eu virei pro Rose e falei, Rose, a gente viu que tem a entrada de uma cachoeira lá embaixo. A gente tá enfrentando esse aperto, esse perrengue todo pra chegar numa cachoeira que a gente nem sabe onde é. Vamos fazer o retorno e voltar pra onde a gente já sabe que existe? Vamos pra um destino já conhecido aqui? Aí ele falou, bora. E aí eu até falei, quer que eu saia do carro pra poder olhar, pra você fazer o retorno? Que eu tava com medo de cair do precipício. E aí ele disse que não tinha necessidade, fez o retorno. E aí a gente pegou e voltou a descer, né? E aí aquele mesmo negócio, estrada de barro, buraco, devagarzinho, ir pra baixo todo santo ajuda. O que é bom, exceto na beira, né? Porque aí pode ser pra baixo pra sempre. Voltamos, né? Achamos a entrada da Cachoeira do Índio e entramos. E aí a gente pegou e pagou a entrada, pagou o estacionamento, porque assim, aqui em Minas, diferente do Rio de Janeiro, as cachoeiras são em áreas privadas, então você tem que pagar pela entrada. No Rio, a maioria das cachoeiras são em áreas públicas de proteção ambiental e tal. Então você pode entrar de graça e é isso aí. Agora aqui não, aqui depende, tem cachoeira que você paga R$10, R$15, R$20, vai de cada uma. E nessa que a gente foi, eles cobravam também a taxa do estacionamento. Beleza. Pagamos, entramos. E aí, foi que o barraco desabou. E assim, foi uma sequência de equívocos, né? Eu achei que as cachoeiras daqui, eu sabia da questão de ser pago, beleza. Mas eu achei que as cachoeiras daqui seriam a nível de proximidade, igual no Rio, sabe? Que no Rio você chega, você estaciona o carro, a cachoeira é um pouquinho mais à frente. E tem lanchonete perto, tem vendedor ambulante, tem tudo isso. Em Minas o babado é completamente diferente. A gente chegou lá no estacionamento, estacionamos o carro e aí a gente descobriu que ali era o começo de uma trilha de 1 quilômetro até chegar à cachoeira. E aí nessa brincadeira, parceiro, a gente foi fazendo o trajeto lá, 1 quilômetro caminhando, morro acima e abaixo. Tinha hora que era espaço aberto com o sol fritando a nossa cabeça. Outras partes a gente estava no meio do mato. Tinha hora que a gente estava pulando pedra. A gente tinha que segurar em tronco pra conseguir se equilibrar pra passar adiante, esse tipo de coisa. Teve uma hora que eu achei que a gente tinha chegado, né? Que eu vi água, eu falei assim, cheguei. Não vi queda d'água, eu vi água. E aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, tamo perto. E não, ali era uma parte que tinha realmente um córrego, mas tinha uma ponte que era feita com tronco. Eles pegaram vários troncos e eles foram colocando em paralelo pra fazer tipo uma pontezinha. E aí tinha que passar um de cada vez, né? Porque tronco apodrece com o tempo, então não aguentava muito peso. Dava uma balangada assim, eu pensei, vou me acidentar. Não, me acidentei, passei, foi tranquilo. Aí mais pra frente, água de novo, eu pensei, agora sim, parceiro. Mas não, dessa vez também tinha um tronco, mas não era ponte feita de tronco. Era só um pedaço de madeira entre duas pedras que ligavam as pontas, né, do riacho e uma corda amarrada de ponta a ponta em árvores. E você tinha que ir segurando assim na corda e se equilibrando na pedra para poder passar. Fomos lá, e é isso aí, vamos lá. E atravessamos e continuamos andando. E aí nessa hora eu já virei pro Rose e falei assim, Rose, a gente tá nas Olimpíadas do Faustão, que não é possível. E aí teve uma outra parte, um pouquinho mais à frente, a gente tava no propósito da Cachoeira Real, a gente tava muito calor. Um pouquinho mais à frente teve uma parte que tinha umas pedras meio verticais, assim, finas, que você tinha que ir pisando de uma em uma pra conseguir atravessar e eu ia meio que me segurando nos cantos, segurando em pedaço de tronco, em galho de árvore, pra não tomar um tombão, senão ia cair num monte de pedra e ia me machucar real. Atravessamos, vamos lá. E é isso aí. Depois dessas pedras verticais, a gente andou só mais um cadinho no meio do mato. E aí, finalmente, a gente chegou na cachoeira. E, meu parceiro, que lugar lindo. Ali tinha uma queda d'água muito alta. Eu não sei a altura daquilo, não tenho muita noção, assim, de tamanho das coisas. Mas muito alta. Eu até coloquei um vídeo no meu Instagram, depois eu vou ver se eu coloco nos stories do Papo Delas, pra vocês verem. Alto pra caraca, assim, lindíssima. E ela era dividida em 3 quedas d'água. Aí tinha uma queda mais fininha e 2 quedas que eram mais grossas. E uma dessas quedas maiores, ela era numa área da cachoeira em que não era tão fundo, então você conseguia andar até lá pra ficar embaixo da queda d'água. E tava uma água geladíssima, maravilhosa pra um dia de 40 graus. Tava perfeito, tava muito bom. E a cachoeira em si, ela era bem espaçosa, então não ficava aquele monte de gente aglomerada, apesar de ter bastante gente ali, mais do que eu achei que teria, considerando que 1 quilômetro de caminhada no meio do mato. E não tinha cobra, pelo menos
Não que a gente tenha visto. Mas, assim, a cachoeira em si, deliciosa. O pessoal lá muito tranquilão. Todo mundo só tava numa nice, sabe? Ótimo. E tava tudo delicioso. Só que eu tava começando a ficar com fome. Porque lembra que eu achei que era uma cachoeira tipo as do Rio? Que tem lanchonete perto e vendedor ambulante? Eu não levei comida. E eu levei 1 litro de água só. Pra Rose e pra mim. E assim, nas Olimpíadas do Faustão, a gente já foi bebendo boa parte daquela água. Quando a gente viu que não ia ter acesso de água nenhum, a gente foi naquela de, deu sede, só molha o bico, que é pra não passar mal. E a gente foi ali conservando aquela até a hora de ir embora, né? Porque não era só na ida, tinha a volta de 1 quilômetro nas Olimpíadas de novo. E aí a fome foi apertando, né? Foi apertando. E eu virei e falei com Rose que eu tava começando a cogitar de pedir um biscoitinho de maisena pra alguém, porque geral lá tava com comida menos a gente. Só a gente foi meio burro. Ou então pedir um churrasquinho, que tinha uma galera fazendo um churrasquinho que tava, sensacional. Não sei como que eles levaram churrasqueira, cooler com carne, um monte de cerveja. Porque, gente, era uma presepada pra chegar no lugar. E com um monte de tralha deve ter sido muito difícil. Aí acabou que a gente resolveu que a gente ia ficar só mais 1 hora depois daquele período que a gente já tinha ficado lá e quando a fome começou a apertar, né? Passou um tempinho, a gente pegou o caminho da roça. Olimpíadas do Faustão pra voltar, né, até o estacionamento. Só que, como tava muito quente, na cachoeira a gente achou que tava menos quente o dia já, que tinha melhorado o clima. Quando a gente começou a voltar, a gente viu que não, ainda tava muito calor. E aí eu comecei a passar um pouquinho mal. E no retorno, eu ia naquele de anda um pouquinho, para, até chegar no carro. E tem um detalhe muito importante também, que eu não mencionei, sobre como tava a minha situação de barril nesse dia, porque eu tava menstruada quando a gente foi pra essa cachoeira. E eu tenho pressão baixa em dias normais. Quando eu tô menstruada, essa pressão ela fica um pouquinho menor. Eu fico meio molenga e tananã. E como eu tava sem comer e eu bebi pouca água, adendo importante nessa questão da água, né? Normalmente eu bebo por dia uns 3 litros, às vezes 4. Em dias de calor, não sei. E nesse dia eu tinha bebido água em casa. E desde que eu tinha saído de casa, a gente tava revezando 1 litro. Então assim, eu tava um pouco desidratada, eu tava menstruada, eu tava com pressão baixa, eu tava com fome, 40 graus, cansada por conta das Olimpíadas do Faustão pra voltar. Foi um rolê, assim, eu tava assim, pozinho da rabiola. Mas a cachoeira tava ótima, é importante essa informação aí. E aí quando a gente finalmente chegou no carro, eu tava igual aquele meme do Xoxa, capenga, manca, frágil, inconsistente. Tava muito na merda. Ai, gente, tava fraca. Mas, fora isso, eu também tava suja de barro, obviamente, né? Eu tava com a boca muito seca, eu tava meio tonta, eu tava com fome. E aí a gente teve que voltar pra cidade. Porque lembra que eu comentei que no caminho não tinha nada? Era estrada de pedra, estrada de barro. Não tinha uma birosca, uma lanchonete, uma plaquinha falando vende-se sacolé, nada. Aí a gente teve que voltar pra cidade. Era naquele BO, né? As estradas todas complicadas. Depois entrou na cidade, desce pra chegar lá no centro. E aí, o que a gente mais tinha nessa hora era sede. Então, primeiro mini mercado que a gente viu, peguei, entrei e falei assim, não, água a gente compra aqui e comida a gente caça depois. E todas as águas do mini mercado estavam quentes, porque tava 40 graus. Todas. Eu realmente mexi no freezer. Eu perguntei pra mulher, eu falei, você tem outra água melhor? Não, ela falou assim, tá tudo desse jeito. Obrigada. Compramos, porque era o que tinha. A gente luta com as armas que tem, gente. A gente não é exigente quando a gente tá na merda. Aí dividimos, aí eu comprei aquela garrafona, né, de 1,5 litro de água, a gente foi dividindo e reclamando que a água não tava gelada. E descemos pro centro da cidade, porque a missão agora era arrumar um lugar pra comer. E aí, show, beleza. Chegamos no centro, primeiro restaurante que a gente viu, assim, a gente entrou, assim, tava aberto, mas tava fechado, não tinha mais serviço. Beleza. Aí vimos outro, entramos, fechado. Terceiro, mesma coisa. Aí no quarto eu vi que tinha umas pessoas na mesa. Eu falei assim, parceiro, nesse tem. Entrei assim, com tudo, fui procurando uma mesa. Aí o pessoal que estava sentado falou, querida, a gente já fechou o restaurante. Aquela galera sentada eram os funcionários do restaurante conversando depois do horário de trabalho. Eu perguntei, gente, tem algum restaurante aberto nessa cidade? E eles me disseram que não, porque todos os restaurantes fecham às 14 horas. O mineiro almoça cedo. E já eram, 3 horas da tarde, 3 e pouquinho. Aí eu voltei, né, igual o cão arrependido. Chamei o Bergs e falei, cara, não tem almoço nessa cidade. Vamos ter que dirigir até BH pra conseguir almoçar. E aí a gente pegou e foi, triste, né?
pra Belo Horizonte pra poder comer no shopping, que no shopping a gente sabia que ia ter comida. Lembrando pra vocês que eu tava com a roupa suja de barro e eu fui com uma saída de praia branca, que a essa altura do campeonato tava avermelhada, né, do barro. E eu pensando, gente, tem que trocar de roupa. Eu levei uma muda de roupa, mas eu pensando, gente, onde que eu vou fazer isso? Aí peguei, falei com o Bergs, falei assim, cara, a gente tem que parar em algum lugar pra trocar de roupa pra eu conseguir entrar no shopping, que eu não vou poder entrar desse jeito, toda suja. Meu sapato tava na merda também, mas aí não tinha o que fazer. Aí ele falou, não, no estacionamento você troca, vai ser tranquilo rapidinho. Beleza, entramos no shopping outlet lá em BH, que ficava na estrada. No estacionamento ele parou numa parte mais escura. Aí eu troquei de roupa igual no BBB. Se veste e tira a roupa por baixo. Aí fui, tirei minha seda de praia, botei uma roupa, botei uma calça, uma blusa, beleza. Fomos no shopping. E aí, como a gente tava em Belo Horizonte, a nossa ideia era, vamos comprar uma roupinha limpa no outlet, porque a gente só saiu querendo a cachoeira, depois que a gente foi pensando. Que às vezes a gente faz isso. A gente vai assim no calor do momento. E aí a ideia era, vamos passar no outlet, porque o outlet vem disparado na promoção. A gente compra uma roupinha qualquer, só pra conseguir andar em Belo Horizonte. A gente fica por Belo Horizonte mesmo, vai passear, come num lugar legal, nananã. Amanhã a gente volta para de Minas. Beleza, aí fomos nesse outlet. Primeiro a gente foi almoçar num restaurante aquilo que tinha lá, não sei o nome. Depois a gente levantou pra poder comprar as paradas. E aí nisso a gente olha isso, olha aquilo. Aí o Bergs comprou um brinco que ele queria. Aí a Chili Beans entrou numa promoção de 50%. Corri pra lá, comprei um óculos lindíssimo, num preço muito mais em conta do que era o preço original. E aí assim a gente foi resolvendo as coisas e tal, depois a gente pagou o estacionamento, saímos com o carro, aí do lado de fora a gente foi resolver o que a gente ia fazer na nossa vida. E aí lá do lado de fora, a gente reparou que a gente comprou tudo que a gente precisava, menos a roupa. Porque a gente se distraiu. Gente, é raro, mas acontece com frequência. E assim, a gente não tinha roupa pra sair. Eu tava com a roupa suja de barro, ele também. Ele tava com a bermuda velha de ir pra cachoeira. Com uma blusa também muito lenta que não dava pra sair. Ai, gente. Ai, a gente aceitou a derrota. Vamos voltar pra Pará de Minas, a gente fazer alguma coisa por lá mesmo, que é o melhor do momento. Inclusive, hoje em dia, eu sei lugares legais que a gente poderia ter ido, que na época eu não conhecia. Mas pra gente foi tipo derrota demais, que a gente queria ficar em BH. E aí beleza, aí a gente pegou a estrada, e aí no caminho já, eu virei e comentei com o Berg, falei assim, Berg, deixa eu já separar aqui o dinheiro do pedágio, porque quando a gente chega lá, eles não aceitam Pix, cartão nada, só dinheiro. E aí ele virou e falou assim, como assim só dinheiro? Eu falei assim, eu te falei hoje de manhã, só aceitam dinheiro. Cadê o dinheiro que tava aqui? Aí ele foi e falou, pô, Patrícia, lembra lá na cachoeira que a gente pagou pra entrar? Eu não paguei no Pix, não. Paguei no dinheiro. E aí? E aí não tinha como a gente voltar pra casa. Porque a gente não ia conseguir passar no pedágio. Mas a gente não... Cara, eu até falei isso com o Berg no carro no dia. Eu falei assim, cara, eu tô contigo, eu não vou ficar desesperada. A gente vai dar um jeito. Mas puta que pariu, né? Aí a gente foi no Google e começamos a procurar 24 horas pra ver onde a gente conseguia. E aí a gente viu que tinha uma Araújo ali perto. E Araújo tem tudo, né? Se você procurar direito, você acha uma cópia de você pra comprar na Araújo. Com certeza ia ter 24 horas. E aí a gente pegou e assim, a gente podia voltar pro shopping, que a gente tinha acabado de sair, mas a gente já tinha dado a volta, pega o retorno, a gente tava do outro lado da estrada. E esse shopping ele era numa estrada. Próximo retorno era uns 2 quilômetros à frente. Ou a gente podia virar à direita, entrar na cidade, e tinha a Araújo ali por perto. A gente pegou e entrou na cidade. Só que tem uma parada muito importante, que é o fato de que Minas Gerais inteiro, pelo visto, tô descobrindo, né, é feita de morro. É muito difícil ter rua plana por muito tempo nesse lugar. E aí, no caminho da estrada pra Araújo, e eu não reparei, não parecia, olhando assim, da pista, não parecia. Mas tinha um morrão, parceiro. Eu não sei como que mudou, assim, a planície, o terreno ali. Que do nada apareceu uma subidona, mas era uma subidona considerável. Uma subidona tão inclinada que o meu carro, ele morreu no meio da subida. Assim, o meu carrinho, ele é 1.0, mas antes de mais nada, ele é guerreiro. Porque assim, gente, na moral, um carro banguense, ele não vai arregar. E aí ele travou na primeira, mas na segunda o bichinho subiu. E aí foi... Sobe, desce. Achamos Araújo. Aí eu saquei o dinheiro e aí a gente voltou pra casa, conseguiu pegar a estrada de novo e tal. E voltamos pra casa rindo de nervoso.
E já planejando, né? Não, quando a gente chegar em casa a gente vai lavar o carro, mas antes a gente vai passar na casa do Matheus pra pegar uns licores que a gente tinha comprado, encomendado com a mãe dele pra dar de presente. E aí entra aqui um publi de graça, gente, porque, meus amigos, se vocês vierem aqui perto, aqui na região, perto de Pará de Minas e tal, vale a pena demais vir aqui na cidade pra comprar o licor da mãe dele, porque, meu parceiro, sem sacanagem, dá de 10-0 nos licores de BH. Mas assim, como é uma parada artesanal, tem que encomendar, porque a produção é pequenininha e o licor ele demora uns dias pra ficar pronto, né? Então assim, vir aqui na cidade comprar o licor da mãe dele vale mais a pena do que vir aqui na cidade me ver. E aí a gente tinha combinado de fazer isso. Passa na casa do Matheus, pega os licores que a gente encomendou, vai pra casa, arruma as bagunças, lava o carro e aí a gente vê o que a gente faz. E aí a gente chegou e quando a gente entrou em casa a gente fez o quê? Tomou banho e a gente foi fazer massagem de skincare enquanto a gente comia pizza. A gente virou e falou assim, parceiro, na moral, depois de tudo que aconteceu hoje, deixa pra lavar o carro amanhã. E é isso aí, vamos que vamos. E a gente ficou sentado na sala de creme no cabelo, máscara na cara, comendo pizza, vendo TV. E aí no dia seguinte, a gente ficou naquela de só recuperar do Aue, que foi o dia anterior, foi um dia ótimo, beleza, mas foi muito cansativo. E aí no dia seguinte, não, a gente foi, lavou o carro, fez as coisas que tinha que fazer, mas a gente também não pisou mais na rua, porque a exaustão do dia anterior foi foda. Mas aí vocês me perguntam, pô, Patrícia, você recomenda que eu visite as cachoeiras de Rio Acima? Sim. Você pretende voltar lá um dia? Não sei. Talvez num dia que não faça 40 graus seja possível. E tem alguma coisa que seja muito importante de levar, caso a gente vá lá? Gente, leva comida e água. Pelo amor de Deus, não sejam burros igual a gente foi. De não levar nada e ficar na merda procurando comida, procurando água, querendo pedir comida pra estranho. Leva comida e água, vai na paciência. Use protetor solar, já dizia Pedro Bial. E só vão na disciplina, com paciência, equilíbrio, que vai vir a parte lá das Olimpíadas do Faustão. Não façam isso menstruadas, tá, gente? Porque pode dar ruim. E é isso, assim. A cachoeira em si é lindo, só recomendo que tomem esses cuidados pra vocês na semana seguinte, vocês não ficarem doentes, porque a tua imunidade caiu demais, igual aconteceu comigo. No mais, é só correr pro abraço. Um adendo muito importante. A nossa vontade inicial era ir na Cachoeira Escadona, que pelas fotos são lindíssimas. E talvez um dia eu crie coragem de ir lá, se o caminho pra chegar não for aquele que a gente fez antes, porque é aquela estrada lá, parceiro. Tenho coragem mais não. Papo Delas Podcast.